Nesse vídeo nós vamos tratar por que o partir do pão é inseparável de uma assembleia, ou seja, de uma igreja local. O partir do pão é um testemunho, pois é o que afirma 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, onde diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Reunidos com esta finalidade, anunciamos a morte do Senhor Jesus, ao Deus o Pai do Senhor Jesus e Deus o nosso Pai. Anunciamos também a morte, a ressurreição e a sua volta, que ele voltará. Anunciamos uns aos outros que estão ali naquela reunião. E também anunciamos ao mundo. Ao contrário do batismo, ser honesto, testemunhar a indivíduos e muitos outros comportamentos cristãos, partir o pão em memória do Senhor não é uma responsabilidade individual, mas uma responsabilidade compartilhada com outros crentes. Como a unidade que é tratada em 1 Coríntios capítulo 1, a disciplina em 1 Coríntios capítulo 5, a liderança em 1 Coríntios capítulo 11, o funcionamento de dons variados em 1 Coríntios capítulo 12, a defesa da doutrina em 1 Coríntios 15, a adoração coletiva em 1 Coríntios capítulo 16 e espalhar o evangelho, que encontramos em Atos capítulo 13, do versículo 1 a 3, lembrar-se do Senhor faz parte do testemunho da Assembleia. É o que temos em 1 Coríntios capítulo 11 e 14. Lembrar-se do Senhor no dia do Senhor, quando participamos da ceia do Senhor. Além disso, o partir do pão expressa uma comunhão. Note o que a Bíblia diz: fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Esses versículos estão em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, no capítulo 10, versículos 16 e 17. Quando todos os crentes em uma assembleia tomam sua parte do pão, eles expressam que a assembleia é uma, como o corpo é. Essa verdade afeta seus relacionamentos e como os dons variados funcionam. Lembrar-se do Senhor no partir do pão é, portanto, impossível sem uma assembleia estabelecida cujo testemunho seja consistente com as verdades bíblicas, que a comunhão mantém em comum entre si e com o próprio Senhor. Portanto, a reunião da ceia do Senhor é inseparável, é indispensável para uma assembleia. Não pode existir uma assembleia sem que haja esta reunião regular no primeiro dia da semana, todo o primeiro dia da semana, pois eram assim que os discípulos faziam no início, nos primórdios da igreja, e isto está registrado na história do primeiro século, em que os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana para partir o pão, que é um pão, não pedacinhos de pão, mas um pão onde é partido naquele momento, e cada irmão toma a sua parte, ele mesmo. Não precisa ter um ministro para dar um pedacinho para cada crente, ele mesmo pode partir o seu pedaço e comer, como também o cálice, depois de ser dado graças, ele é compartilhado, um cálice também, compartilhado entre os irmãos. Cada irmão, passando aí de mão em mão, vai beber um pouco daquele cálice e desta forma demonstrar a comunhão. E com isto não simplesmente existe a comunhão, mas faz o que o nosso versículo no início desse vídeo disse. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças
como também o cálice, e disse: comei isto, comer do pão e beber do cálice. Quando se faz isto, estão anunciando, ele disse, a minha morte até que eu venha. Então, esta reunião aponta para o passado, mostra o passado, a morte de Cristo. O seu corpo entregue naquela cruz, o seu corpo que levou os nossos pecados naquele madeiro. Fala do seu sangue, o seu precioso sangue que nos purifica de todo pecado. O sangue que fez propiciação pelos nossos pecados. Desta forma, nós estamos anunciando que Cristo morreu, mas ressuscitou. No presente, nós não estamos, quando nós participamos da ceia do Senhor, não estamos ali lembrando de um defunto que está na sepultura, mas uma pessoa que morreu e está viva, ela ressuscitou. Estamos anunciando a sua morte, mas que ele está vivo. E o Senhor Jesus também disse que era para fazer isso até que ele volte. Ou seja, lembramos do passado, comemoramos no presente, mas esta reunião aponta para o futuro, um futuro breve. Ele disse até que eu venha, ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar estas pessoas que foram salvas por ele, que foram redimidas por ele, que fazem parte do corpo místico, do seu corpo místico. E ele vai levá-los para a casa do Pai. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, nos mostra como ele vai fazer isto. O Senhor vai descer do céu até as nuvens e dali vai chamar o seu povo, reunidos ali nas nuvens. Ele volta, ele vai para a casa do Pai com o seu povo, aonde terá o casamento da noiva com o noivo, a festa das bodas do Cordeiro. Mas isto é um assunto para outro vídeo.